Pessoal, então a aula de hoje é sobre lipídios, certo? Essas moléculas são moléculas orgânicas, ou seja, é uma outra parte aí da bioquímica que nós vamos estar estudando, que são as moléculas orgânicas, certo? Nós começamos a estudar as moléculas inorgânicas, e dentre as moléculas aí inorgânicas, né, que nós chamamos de moléculas inorgânicas, ou elementos inorgânicos, nós temos aí os sais minerais, nós vimos também a água, certo? Tá? E aí nós também começamos a falar sobre as moléculas orgânicas, e aí falamos sobre os glicídios, certo? Então, essas moléculas aqui são os glicídios, e aí nós falamos um pouco sobre ela na aula passada, né? Na verdade, tivemos duas aulas aí, completamos o conteúdo sobre glicídios, né? Então, essas aqui são os glicídios. São moléculas orgânicas. Se você olhar aqui nessa molécula, você vai ver que ela tem bastante carbono, tá? Então, se você olhar aqui, ó, você tem uma quantidade grande de carbono, tá vendo? Então, aí eu tenho hidrogênio na mesma molécula, então eu também considero que essa molécula aqui é uma molécula orgânica, porque tem carbono e hidrogênio, que a gente chama de hidrocarboneto, né? Mas aí eu tenho os oxigênios aqui também, mas basicamente é uma molécula que tem carbonos em série e tem hidrogênio na sua constituição. E isso aqui faz dela uma molécula orgânica, beleza? Então, basicamente carbono e hidrogênio e tal, e isso aqui, como sendo os glicídios, a primeira molécula orgânica que nós estudamos, nós vamos agora falar sobre os lipídios, né? E esses aqui são os lipídios, ó. Lipídios, tá? Esse aqui é um exemplo, né? Todos são assim? Não são todos que são assim, mas eu estou só dando um exemplo para a gente fazer um comparativo aqui. E aí agora eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer esse comparativo. Comparando esses dois tipos de moléculas orgânicas que nós temos aí, pessoal. O que vocês conseguem ver de diferente aí, que essas moléculas têm, ou de semelhanças que ela tem? Quando você olha essas duas moléculas, eu quero ouvir vocês, quando vocês olham essas duas moléculas, qual é o tipo, quais são as diferenças básicas que vocês veem nos lipídios? Eu não tenho o grupamento OH com tanta frequência como eu tenho nos glicídios, tá? Eu não tenho o grupamento OH e também não tenho oxigênios como eu tenho aqui nessas funções químicas, tá? Essas duas funções químicas aqui, ó. Essa aqui, no caso, é um aldeído, né? A glicose é uma aldose, e aqui é uma cetona, né? Que eu falo que a frutose é uma cetose. Essas duas funções químicas eu não tenho aqui. A função química que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Ácido carboxílico, ou seja, carbono ligado a dupla O e ligado a OH. Ah, professor, mas eu tenho uma hidroxila aqui, ó. Pô, eu tenho uma hidroxila aqui. Essa hidroxila, ela não deixa o lipídio com a mesma característica química que o glicídio? Não, porque, na verdade, essa hidroxila aí, ela vai servir, daqui para frente vocês vão entender, ela vai servir para poder fazer a ligação entre o ácido graxo e o glicerol, para formar o glicerídeo. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, esse oxigênio aqui, praticamente, ele vai ser, né, anulado aqui ele vai formar uma outra ligação com outro carbono, tá? Então peraí, o que tem de diferença básica, então? A quantidade de hidrogênios, né, bem maior, a quantidade de hidroxilas, né, que no glicídio eu tenho mais, e aqui eu não tenho quase nenhuma, nessa parte aqui, ó, da cadeia de ácido graxo aqui, galera, ó, eu não tenho nada de hidroxila, não tem nada de OH, tá? E essa característica dos lipídios de não ter essa quantidade de OH na cadeia de carbono faz com que esse lipídio tenha características químicas que nós vamos falar daqui a pouco, características químicas específicas, certo? Características químicas que somente os lipídios contêm, tá? E uma outra diferença básica, vocês conseguem notar aí outra diferença? Exatamente, a quantidade de carbono. Então, eu tenho uma quantidade... Isso aqui eu achei que vocês fossem falar primeiro. A quantidade de carbono. Olha aqui, galera. Ó, eu tenho uma cadeia carbônica muito maior, certo? No lipídio do que no glicídio. O glicídio, geralmente, gira em torno de 3 a 7 carbonos. É o máximo que eu consigo ter,
certo? Os mais aí, usuais, né, são de 5, que os mais famosos aí são de 5 e 6 carbonos, as pentoses e as hexoses. Agora, já nos lipídios, eu tenho cadeias carbônicas, galera, de 12 carbonos, de 18 carbonos, entendeu? Eu tenho uma média de 12 a 18 carbonos nas cadeias carbônicas de lipídios, certo? Eu tenho um pouco menos, tem carbono, tem ácidos graxos que tem uma quantidade menor de 12, tem, ou maiores, tem também, tem lipídios que tem uma quantidade maior de carbono. Só que você tem uma quantidade bem maior se comparado com o glicídio, beleza? Então, essas são as diferenças básicas que nós precisamos entender. Então, uma maior quantidade de carbono, certo? Uma falta de hidroxilas, que aqui no glicídio eu tenho, certo? Uma falta de hidroxilas, e também não tem muito oxigênio. A presença de oxigênio aqui também não existe, né? Ou seja, não tem hidroxila, também não tem oxigênio. É importante que vocês saibam, pessoal, como que se comporta o carbono nas moléculas orgânicas, tá? O carbono, ele pode fazer 3 tipos de ligações. Ele pode, toda vez que você vê um tracinho desse aqui, galera, ó, isso aqui é uma ligação covalente que o carbono está fazendo. O que é uma ligação covalente? É uma ligação onde os elétrons estão sendo compartilhados entre os dois elementos. Então, o carbono, por característica química dele, ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer 4 ligações. Na verdade, para ele ficar estável, o carbono ele necessita fazer 4 ligações. Então, guarda essa informação. O carbono precisa fazer 4 ligações. Então, toda vez que você vê um carbono, você tem que olhar em volta dele e analisar se ele tem essas 4 ligações. Então, você vai contar o número de tracinhos, cada traço é uma ligação covalente. Ele tem que fazer 4, tá? Então, se você vai olhar em volta dele, vai ver se ele está estável, se ele tem os 4 ligantes. Se ele não tiver, galera, essa molécula ou ela está escrita de forma errada, ou a representação dela é de um íon, certo? De uma molécula iônica, beleza? Ou seja, que está faltando ainda fazer ligações. Mas o carbono tem sempre que ter essa característica. Então, por exemplo, eu vejo aqui, ó, nessa parte do lipídio aqui, ó, eu vejo a ligação simples do carbono. Se você contar a quantidade de ligações que tem esse carbono, ele está fazendo 4 ligações. Olha, ele está fazendo uma ligação aqui com o hidrogênio, ele está fazendo outra ligação aqui com esse carbono, está fazendo outra ligação aqui com esse hidrogênio e está fazendo outra ligação aqui com esse carbono. Tá vendo? Esse carbono aqui, ó, central aqui, ele está fazendo 4 ligações. E todas essas ligações são ligações simples. Beleza? Mas eu posso ter o caso do carbono, onde ele faz ligações duplas. Então, pode acontecer. Olha aqui, ó. Nesse caso, vamos analisar esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações. Ah, professor, por quê? Porque ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui, certo? Ele está fazendo 2 ligações com esse oxigênio aqui, ó. Então, o carbono, ele pode fazer ligações duplas, certo? Desse jeito aqui, ó. Ele pode fazer ligações duplas. Então, olha aqui, ele está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Então, aqui eu já conto 1, 2, 3. E está fazendo uma outra com esse oxigênio aqui, ó. 4. Então, esse carbono tá ligado, tá beleza, tá ok. Olha esse carbono aqui, ó. Esses dois aqui. Eu tenho aqui, ó, esse carbono fazendo uma ligação aqui, esse carbono fazendo outra ligação aqui, tá vendo? 2. Mas eu também tenho ele fazendo 2 com esse outro carbono. 2 mais 2, 4. Ele fez 4 ligações, então ele está completo, está ok. Entendeu? Então, isso aqui vocês têm que aprender agora, daqui para frente, olhar essas ligações duplas. O carbono, que tem ligação dupla, desse jeito aqui, ele tem uma menor quantidade de ligantes nele. Se você avaliar aqui, ó, esse carbono aqui, ó, e esse outro carbono, você tem o quê? Você só tem, ele só está ligado com esse carbono aqui e com esse hidrogênio, tá vendo? E com o outro carbono do lado dele. Ele tem uma menor quantidade de ligantes. Se você avaliar e comparar esse aqui, ó, com esse aqui, você vai ver que esse aqui tem 2 hidrogênios ligados nele, ó. Aqui, nesse outro, eu só tenho um hidrogênio ligado nele. Olha aqui, ó.
Cada carbono aqui tem só um hidrogênio ligado nele. Tá vendo como ele tem menos ligantes? Por quê? Porque ele já fez uma ligação dupla. E também, às vezes, tem carbono que faz até ligação tripla, tá? Não tem nenhuma representação aqui, mas pode acontecer ligação tripla. Beleza? E aí, para eu completar essa ligação aqui, ó, como é que eu faço, galera? Vou completar esses carbonos aqui com hidrogênios. Quantas ligações cada carbono desse aqui tem que fazer para ele ficar completo? Então, continuando, pessoal, entendendo já como é que os carbonos se comportam e qual é a diferença básica entre essas moléculas, vamos aqui continuar. Qual é a característica química das moléculas dos lipídios, galera? Basicamente, ela é uma molécula orgânica, como eu já falei, e basicamente você tem que entender o seguinte, o conceito do que é molécula hidrofóbica. As moléculas de lipídios são moléculas hidrofóbicas. Certo? Então, vamos entender aqui o que é hidrofóbico. O que é ser hidrofóbico? Quando eu pergunto para vocês aí, o que remete, quando eu falo aí, ó, hidro, essa palavra, quando eu falo essa palavra para vocês, isso remete a quê? Isso, exatamente, água. Então, eu tenho aqui, ó, uma questão ligada à água, ou seja, alguma coisa relacionada à água. Mas aí, eu quero saber o que é fobia. Quando eu falo fobia, ou fóbias, ou fobia, ou fóbico, eu estou falando exatamente de quê? O que vem na cabeça de vocês? A molécula de hidrofóbica, ela tem medo da água. Exatamente isso. Medo da água. E o que isso tem a ver com os lipídios? Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, ou seja, elas não conseguem se ligar à água, tá? Elas são moléculas que são insolúveis em água. Elas são insolúveis. Então, o que é insolúvel? Ou seja, ela não se liga à água. Ela não tem a capacidade de se ligar à água, de interagir com a água. Beleza? E isso, pessoal, é uma característica muito importante de quem? Dos lipídios. Se nós formos avaliar aqui, ó, nós vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui um recipiente com água e óleo. Então, vem aqui, coloco água e coloco óleo. Como é que vai ficar como é que vai ficar a disposição das substâncias aqui nesse copo com água e óleo? Eu creio que todo mundo já viu isso, vai ficar assim, não é? Você vai ter a água na região de baixo aqui do copo, né? E você vai ter o óleo, o lipídio, na parte de cima. Concorda, sim ou não? Acho que todo mundo já fez isso, né? Você vai ter o óleo na parte de cima. Por quê? Porque o óleo, além de ser hidrofóbico, ele tem uma densidade menor. Ou seja, quando você coloca ele em cima da água, ele não afunda e ele não se mistura com a água. Então, ele não afunda. Como ele tem a densidade menor, ele vai ficar em cima da água. Ou seja, ele vai ficar na parte da superfície da água. Então, aqui acontece muito, né, quando você mistura água e óleo, ou tenta misturar. Elas não vão se misturar. Por isso que eu falo que o óleo é insolúvel, ou seja, ele não consegue ser dissolvido pela água. E aí, eu vou fazer um comparativo com vocês. Vou pegar aqui um copo com água e açúcar, certo? Vou misturar aqui, ó. Então, peguei um pouco de água e joguei aqui, certo? E aí, essa água eu coloquei açúcar. Como que vai ficar a dispersão das substâncias aqui? Se eu olhar, galera, e olhar essa substância, depois que você misturou, eu olhei isso aqui, como que eu vou ter isso aqui? Eu vou ter uma diferença, eu vou conseguir diferenciar o que é água, o que é açúcar? Sim ou não? Aqui a mistura de água e açúcar, ela vai ser uma mistura homogênea, certo? Então, aqui eu vou ter basicamente uma mistura homogênea. Por quê? O que é uma mistura homogênea? É uma mistura onde eu não consigo diferenciar aquilo que está lá dentro, os reagentes. Eu não consigo avaliar o que é o solvente, o que é o soluto. Eu não consigo saber. Então, é uma mistura homogênea, certo? Já no caso da água e óleo, é diferente, é uma mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar. E aí eu consigo dizer, então, se há uma mistura heterogênea,
eu então consigo entender que o óleo é hidrofóbico. Só que vamos comparar o óleo com, no caso, o açúcar aqui agora. Se o óleo é hidrofóbico, porque ele não se mistura na água, ele é insolúvel na água, o açúcar, galera, ele vai ser o quê? Ele vai ser chamado de quê? Então, no caso aqui, o açúcar, ele vai ser chamado de uma substância hidrofílica. Isso vocês precisam guardar. Hidrofílica, tá? É uma substância hidrofílica, ou seja, é uma substância que interage com a água, que se liga com a água, que consegue ter essa interação. Entende aí, pessoal? Então, a diferença de hidrofóbica e hidrofílica. Existem substâncias, então, que são hidrofóbicas. Então, vamos anotar aí. Deixa eu só falar uma outra coisa. Essas substâncias hidrofóbicas, elas são substâncias apolares, certo? Aqui, ó, tá falando aqui, ó, apolares. O que que é ser apolar? Pessoal, é uma negação. Do quê? Negação de polar, ó, polar. O que que é algo polar, pessoal? Polar é que possui polos, tá? Ou seja, possui polos. Esses polos, pessoal, são polos o quê? Polos elétricos, tá? Quando eu estou falando de eletricidade, polos elétricos. Então, por exemplo, qual é uma molécula que nós vimos aí anteriormente que possui polos? A água, lembra da água? Então, se eu falar de água, eu vou falar que ela é polar. Por que que ela é polar? Porque ela possui polos. Eu tenho aqui um elemento de oxigênio e dois elementos de hidrogênio ligados. Lembram disso? E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma carga negativa na parte do oxigênio e uma carga positiva aqui do lado do hidrogênio. Isso aqui faz com que eu tenha o quê? Dois polos, um polo positivo e um polo negativo, certo? E essa substância, ela sendo uma substância polar, galera, ela consegue interagir com substâncias hidrofílicas. Hidrofílicas. Por que que ela consegue interagir? Lembra que o açúcar, galera, ele tinha uma grande quantidade de hidroxila? Lembram disso? Então, se eu pegar o açúcar lá, o glicídio, na constituição dele, ele tem muito OH, lembra? Ligado nos carbonos, ele tem uma grande quantidade de OH. Então, esse OH aqui, galera, ele vai servir como suporte para que a água possa interagir com ele. Então, por exemplo, o hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio da água, vou pegar aqui uma molécula de água, ó, né? O hidrogênio da água, ele vai criar uma interação com esses oxigênios aqui da hidroxila, ó. E isso vai fazer com que o açúcar tenha uma atração pela água, uma atração elétrica, uma atração eletrônica, né? Com a água, porque a água, sendo uma substância polar, essas hidroxilas aí fazem também com que ela tenha essa atração por essas substâncias polares, ou seja, a água vai interagir com a hidroxila e aí elas vão poder se ligar. Ou seja, se ligar não, elas vão interagir. E isso vai fazer com que o açúcar possa ser dissolvido pela água. O açúcar vai ser dissolvido pela água, por causa dessa interação. Então, por isso que o açúcar, galera, é hidrofílico, ou seja, hidro, água, filia, atração, tá? É uma substância que tem atração pela água. Por quê? Porque a água é polar e esse açúcar aqui também, ó, essa substância, esse açúcar também é uma substância polar. Estão entendendo o que eu estou falando? É uma substância polar. E se é uma substância polar, ela consegue interagir. Já os lipídios, galera, essa aqui é a grande questão. O lipídio não é polar, o lipídio é apolar. Sendo uma substância apolar, ela não contém essa quantidade de hidroxilas aqui, por isso que eu mostrei para vocês anteriormente, para vocês fazerem um comparativo. Qual que é a diferença entre o glicídio, a molécula de glicídio e a molécula de lipídio? Então, vocês viram para mim que a molécula de lipídio quase não tem hidroxila. Então, isso faz com que ela não tenha atração, não tenha interação pela água. Então, ela se torna uma substância apolar. Já os açúcares, né,
os glicídios, eles são polares, eles conseguem interagir com a água. Interagindo com a água, eles conseguem ser dissolvidos pela água, conseguem ser solúveis na água. Então, eu posso dizer que aqui, ó, o açúcar, além dele ser polar, ele é solúvel. Solúvel, ou seja, ele pode ser dissolvido. Já o óleo aqui, galera, ó, o óleo, ele é insolúvel, beleza? Vou tentar escrever aqui, ó, se dá certo. Insolúvel. Então, ele é insolúvel na água, beleza? O óleo, ele é insolúvel, o que faz com que ele não se misture. Estão entendendo, galera? Tem alguma pergunta até aqui? Então, os lipídios são insolúveis em água, mas eles podem ser solúveis em outros compostos, que a gente chama de compostos orgânicos, tá bom? Então, existem compostos que diluem os lipídios? Sim, existem alguns compostos que podem diluir os lipídios. Beleza? Esses compostos são os compostos orgânicos, são os líquidos orgânicos. Mais para frente, lá na química, o professor de química de vocês vai mostrar para vocês como que isso acontece e como que isso pode ser feito, tá bom? A ideia, pessoal, é que você vai criar uma estrutura que vai conseguir se ligar nesse hidrocarboneto. Beleza? Por exemplo, o detergente, ele consegue fazer a interação entre água e lipídio. Como é que isso acontece? Mais para frente nós vamos entender esse negócio aí também, beleza? Então, continuando aqui, nós vamos estudar, pessoal, basicamente 3 tipos de moléculas, tá? Nós vamos estudar os glicerídeos, os cerídeos, os esteroides, os carotenoides. São moléculas de lipídio, todas elas são moléculas de lipídio. Então, existem diferenças químicas entre elas, tá? Primeiro, nós vamos estudar aqui os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, tá bom? Então, quando você pensa em óleo e gordura, óleo vegetal, aquele óleo para fritar batata, aquela gordura da picanha, certo? Banha de porco. Quando você pensa em óleos e gorduras, você está falando de glicerídeo, tá bom? Glicerídeo. Depois nós vamos falar sobre os cerídeos, que são as ceras, né? Cera é um lipídio? Sim, nós vamos entender o que é isso aí. Nós vamos falar dos esteroides, tá? Que são moléculas que algumas delas dão origem a alguns hormônios nossos, beleza? E os carotenoides, tá bom? Que são bastante usados pelas plantas, né? Para criar os seus pigmentos. Os pigmentos aquelas pigmentos que a planta tem é basicamente feito à base de carotenoides. Tá bom? Então, nós vamos entender cada um dessas. A primeira que nós vamos estudar, já vamos começar hoje, vai ser os glicerídeos. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos falar agora sobre a composição dos glicerídeos. Vamos falar especificamente dos glicerídeos, ok? Os glicerídeos são moléculas que são compostas por 2 tipos de moléculas diferentes. E agora vamos entender quais são esses 2 tipos de moléculas, tá? A primeira molécula é o glicerol. O glicerol, pessoal, é um álcool, tá? Esse final ol aqui, ó, toda vez que você vê uma molécula que tem esse final ol, provavelmente, eu acho que não há exceções, mas provavelmente ele é um álcool. O que é um álcool, pessoal? É uma molécula que possui como função química essa partezinha aqui, ó, que é a hidroxila. Todo álcool tem uma quantidade, ou 1 ou 2 hidroxilas, tá bom? É a única função química que ela tem. Esse glicerol aqui, pessoal, é importante que a gente entenda que ele foi derivado de um glicídio. Então, quando eu falo aqui, ó, eu estou falando exatamente de quem? Estou falando dos glicídios, tá? Então, isso aqui, na verdade, é um carboidrato, é um glicídio que foi modificado, é um glicídio que tem 3 carbonos, tá? Se eu pudesse modificar esse glicídio para ele voltar a ser um glicídio, como que eu faria? Eu ia tirar esse hidrogênio daqui, ó, certo? Eu ia tirar esse hidrogênio, aí eu ia fazer uma ligação dupla aqui com esse oxigênio aqui, ó, ia ficar uma ligação dupla com esse oxigênio aqui, ó. Pronto, eu ia formar um glicídio de novo, ia voltar a ser um glicídio, ia ser uma triose. Ou seja, essa função química aqui agora, sem esse hidrogênio que eu tirei aqui, ó, né? Vamos dizer que eu tirei esse hidrogênio aqui, essa função química agora é um aldeído, tá? É um aldeído. Então, o que eu fiz para tornar isso aqui um álcool? Eu
tirei a ligação dupla, voltei, o que eu vou fazer aqui, ó, tirei a ligação dupla e coloquei o hidrogênio aqui e formei uma hidroxila. Beleza, formei um álcool. Então, agora, esse aqui é o glicerol. Lembrando, galera, que os glicídios, ela é a primeira molécula produzida, a primeira molécula orgânica, né, produzida ali na fotossíntese e tal, e essa molécula ela vai sofrendo modificações, produzindo diversos tipos de carboidratos, diversos tipos de glicídios, e esses glicídios podem ser modificados para outros tipos de molécula. Aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, que um glicídio que foi convertido em um álcool, que aqui é chamado de glicerol. Então, essa molécula é o glicerol, é a primeira molécula. Por isso que é chamado de glicerídeo. Olha aqui, ó, gli. Gli vem de quê? Vem de glicerol, que vem de glicídios, tá bom? E aí, pessoal, eu vou ter uma outra, no caso aqui o cerídeo, né? O cerídeo aqui, ó, é uma molécula de quê? Essa moléculazinha que nós estamos vendo aqui agora, que é o ácido graxo, galera. Esse aqui é o ácido graxo, tá? E o que que é o ácido graxo? Quimicamente falando, o ácido graxo é uma molécula que possui esse radical aqui. Vocês vão entender funções químicas lá na química do terceiro ano. Mas toda vez, galera, que eu tenho na química orgânica, toda vez que eu tenho o carbono ligado com a dupla ligação com o oxigênio e ligado a uma hidroxila aqui do outro lado, toda vez que eu tenho essa função química na molécula orgânica, eu chamo isso aqui de grupo carboxila. E essa molécula passa a ser chamado de ácido carboxílico, tá? Essa molécula aqui passa a ser chamada, é uma função química de ácido carboxílico. Ácido carboxílico, tá? Então, essa é a função ácido carboxílico. E como ele é um ácido carboxílico, essa molécula é uma molécula de ácido carboxílico, eu acabo tendo o nome primeiro dela aqui, ó, de ácido. Por isso que essa molécula é chamada de ácido. Olha aqui, ó, tá? Porque ela tem a função ácido carboxílico na sua constituição, beleza? Então, eu vou ter esse primeiro nome aí, né, para a gente entender. E aí, outro nome que a gente dá a isso é ácido graxo, né? Por isso que ela é uma molécula ácida, porque tem o ácido carboxílico aí nela, beleza? E aí, vamos entender o seguinte, essa molécula de ácido graxo, galera, é uma molécula que, olha, tem esse radical ácido e eu tenho uma série de carbonos, galera, olha aqui, ó, uma quantidade grande de carbonos, certo? Na sua constituição. Então, o que que é esses pontinhos aqui? O que quer dizer isso aqui, galera? Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho vários carbonos não, na verdade eu tenho vários o quê? Eu tenho vários grupamentos desse aqui, ó, H2. Eu tenho vários CH2. Então, é uma repetição desse padrão aqui, ó. Para eu não escrever a molécula gigante com, sei lá, quantos carbonos que essa molécula tem, porque agora não interessa para a gente, então eu coloco esses pontos aqui para indicar o quê? Que eu tenho vários grupamentos desses CH2, 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 se repetindo na molécula em toda a extensão da molécula. Tranquilo? Até chegar aqui do outro lado da molécula, que aí, no caso aqui, eu já tenho um CH3, beleza? Para completar as 4 ligações do carbono. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Para eu completar as 4 ligações do carbono, eu tenho que ter os 4 ligantes. Em cada carbono tem que ter 4 ligantes. Beleza? Então, esse aqui é o ácido graxo. E aí agora, pessoal, eu vou ligar esse glicerol nesse ácido graxo. Nós temos que entender como que acontece isso. E aí é basicamente o seguinte, galera, o que acontece aqui? Essa função ácido carboxílico, ela vai se unir aqui, ó, com essa função álcool, certo? Essa função álcool vai fazer uma reação química com a função ácido carboxílico e vai ligar essa cadeia carbônica todinha aqui, essa cadeia de hidrocarbonetos, nessa hidroxila, nesse carbono, ó. Esse carbono aqui, ó, vai receber essa cadeia carbônica agora. E como que acontece isso? Vai acontecer através de uma reação que a gente chama de uma reação de síntese por desidratação. O que é uma reação de síntese por desidratação? Então, aqui, exatamente agora,
vai acontecer o quê? Uma união. E essa união dessas duas moléculas, eu vou unir essas duas moléculas em uma só. Então, para eu unir, eu vou fazer uma síntese. O que é síntese, galera? É uma produção de alguma coisa. Eu estou produzindo algo, então é uma síntese. E é uma síntese por desidratação. O que é desidratação? Quando eu desidrato alguma coisa, o que eu tenho que fazer, galera, para desidratar alguma coisa? Toda vez que eu falo desidratei, eu tirei o quê? Então, para desidratar, eu preciso tirar a água. E aí é que você precisa entender um negócio, sim, que você não pode esquecer na bioquímica, galera, porque isso aqui está muito envolvido na bioquímica. Muito envolvido na bioquímica. Vamos só entender um negocinho aqui do lado, vou explicar para vocês. O que é a molécula de água, galera? São dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, concorda? Todo mundo concorda, né? Então, essa aqui é a molécula de água. Essa molécula de água, galera, ela pode ser dissociada, ela pode ser quebrada e se transformada em dois grupamentos iônicos, dois íons. Lembra lá nos sais minerais que eu falei sobre íons? O que é um íon? É um elemento químico que tem a carga elétrica dele desbalanceada, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons ou ele tem mais elétrons do que prótons, certo? Ele vai ser um cátion ou ele vai ser um ânion. Ou se ele for um cátion, ele tem mais prótons do que elétrons, então ele fica positivo. Se ele for um ânion, ele tem mais elétrons do que prótons, então ele vai ficar negativo. A água, quando eu quebro a água, ela dissocia em dois íons. Vocês precisam entender isso. Então, se eu separar a água, eu vou dissociar ela como, galera? Eu vou dissociar ela dessa forma aqui, ó. Então, eu vou pegar esse grupamento aqui, vou quebrar, e vai formar o quê? Vai formar OH-, ou seja, eu vou formar um íon negativo, certo? Vai formar um OH-. Aí, o que restou da molécula, galera, de água? Esse hidrogênio. O que vai formar esse hidrogênio aqui agora? H, só que agora vai ser um cátion. Vai formar H+. Estão entendendo aí, pessoal? Então, eu tenho essa questão aqui que você precisa entender. Dissociei a água, vai formar dois íons. Vai formar um ânion, né, um ânion aqui, e um cátion. Certo? Tá entendendo aí? Então, eu tenho esses dois tipos de íons agora sendo formados pela molécula de água. Agora, se eu pegar e juntar isso aqui de novo, galera, se eu juntar isso aqui de novo, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, eu vou voltar a ter uma molécula de água. Olha aí, ó, juntei OH- com H+, vai formar o quê? Água. De novo. E isso aqui, galera, acontece constantemente na nossa célula. Ou também a gente pode representar de H2O. Estão entendendo? Vocês precisam entender esse negócio aqui. Então, se eu dissociar a água, ela vai quebrar em dois íons diferentes, um íon negativo, um íon positivo, o OH- e H+. Se eu juntar esses dois de novo, vai formar água de novo. E eu posso representar dessas duas formas, ou desse jeito aqui, da forma planificada, ou H2O, do jeito que está aqui. Esse processo acontece constantemente. A água quebrando em íons, voltando a ser água. Quebrando em íons, voltando a ser água. Vocês lembram da ligação glicosídica na última aula? Também era uma síntese por desidratação, ou seja, para eu unir dois carboidratos, eu tinha uma perda, eu perdi uma molécula de água e aí eu fazia a ligação glicosídica. Nós vamos ver aqui agora também, na ligação entre glicerol e ácido graxo, vai ser uma ligação parecida com aquela lá da glicosídica. Então, é uma síntese por desidratação. E o que eu vou ter aqui, pessoal? O que eu vou ter nesse esquema aqui? Eu preciso tirar a água. A ideia aqui, como é desidratação, eu preciso tirar a água. Então, como que eu formo água? Eu acabei de mostrar para vocês aqui como é que forma a água. Eu tenho que ter, então, a liberação de OH- e de H+. Eu preciso ter essa liberação, correto? Se não tiver essa liberação, não vai rolar. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Primeira coisa, esse OH
do ácido carboxílico, ele vai ser dissociado, ele vai ser liberado. Tá? Vou colocar aqui para o outro lado dele. Aqui. Vou colocar aqui mesmo. Então, ele vai ser dissociado, ó. Ele vai vir para cá e vai formar o quê? OH-. Beleza? Ele foi dissociado, ele saiu daí. Aqui ficou, eu quebrei essa ligação, ó. Quebrei a ligação com esse carbono. E esse hidrogênio aqui, galera, ó, vai sair também e vai ser dissociado também. E o que vai acontecer? Quando o hidrogênio é dissociado, forma H+. OH- com H+, o que vai formar? Vai formar o quê? Água. H2O. Então, eu vou liberar a água aqui. E aí, o que vai acontecer? Essa ligação que antes estava com a hidroxila, vai se ligar com quem? Com esse oxigênio aqui, galera, ó. Esse oxigênio vai se ligar nesse carbono. E essa molécula vai vir e vai se ligar aqui, ó. E vai formar uma outra ligação, que é uma ligação que a gente chama de ligação éster. Tá bom? Então, nós vamos ligar isso aí. Vamos entender melhor aqui agora, na próxima figura que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, tem essa síntese que eu acabei de falar para vocês de forma, né, bem organizada. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o radical ácido carboxílico, e esses aqui é o glicerol com os radicais álcool, ó, com as hidroxilas. O que eu preciso fazer? Eu preciso retirar a água. Olha aqui, ó, eu preciso retirar a água saindo. Então, eu tenho ácido graxo unindo com glicerol, formando triglicerídeo, e o quê? Liberando a água. Então, aqui que vai acontecer? Essa hidroxila aqui do ácido carboxílico vai ser liberada e vai ser dissociada. Olha aqui, ó, vai formar OH-. E esse hidrogênio aqui, deixa eu pegar a borracha aqui. Esse hidrogênio aqui, dessa hidroxila do álcool, vai também ser dissociado, ó. Vai ser dissociado, formando H+. Então, OH- com H+, como eu mostrei para vocês anteriormente, forma o quê? Água. Olha aqui, ó, vai ser liberado água agora, então. E essa molécula vai ser ligada aqui. Vamos ver aqui, pessoal, se deu certo a ligação, só para a gente poder entender melhor aqui. Olha aqui, ó. Esse carbono, galera, o que é esse R aqui, ó? Esse R aqui, quero dizer para vocês logo. O que é esse R? Esse R é a cadeia de hidrocarboneto. É como se fosse, pessoal, vários carbonos. Olha aqui, ó, embaixo aqui está mostrando ela melhor. Vou pegar a caneta vermelha aqui para ficar melhor. Aqui, ó, é como se fosse, ó, vários carbonos e hidrogênio, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é representado por aquele R lá, ó. Tá? Isso aqui que é o R, é o radical. Eu tenho 3 R's, ou seja, eu tenho 3 radicais desse, ó. 1, 2, 3. Ah, professor, mas por que tem 3? Tá, vamos entender aqui por que tem 3. Cada R, cada radical desse, cada cadeia de hidrocarboneto está ligado a uma função ácido carboxílico. Então, vamos lá entender aqui, ó. Então, eu tenho esse carbono aqui com essa dupla O. Olha aqui, ó. Eles sobraram lá porque isso aqui saiu, certo? A hidroxila saiu. Esse carbono com essa dupla O, oxigênio, ela tá lá? Tá, olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Carbono, dupla O. Manteve lá no triglicerídeo. Tá? Aqui eu tenho o R, que é o radical do hidrocarboneto, ó, também foi mantido, beleza? Esse oxigênio aqui, galera, ó, também foi mantido. Olha ele aqui, ó. E aí eu tenho, do outro lado, esse hidrogênio saiu, ele não está mais aqui, certo? Do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho esse carbono com esses 2 hidrogênios aqui, ó. Cadê eles? Aqui, ó, carbono com os 2 hidrogênios aqui. Beleza? E essa hidroxila saiu, ó, e formou água, tá? Ela saiu na reação. Beleza? E aí formou isso aqui, galera. Isso aqui é uma ligação de um glicerídeo, certo? Essa ligação aqui é uma ligação éster, tá? Aqui, ó, quando eu tenho essa ligação entre carbono e oxigênio, olha aqui, ó, essa ligação aqui, ó,
Entre dois carbonos eu tenho um oxigênio, tá? É uma ligação éster, tá bom? Então, é uma formação de um éster. Então, eu peguei o ácido graxo, reagi com um álcool e formei um éster, que no caso é o triglicerídeo. Tranquilo? E liberei água. Por que que tem 3? Pelo seguinte, galera. Eu tenho 3 hidroxilas no meu álcool. Olha aqui, ó. Tenho 3 hidroxilas no meu álcool. E eu tenho, então, possibilidade de ligar 3 cadeias de hidrocarboneto. Então, uma vai se ligar aqui, outra vai se ligar aqui, outra vai se ligar aqui. Então, eu vou ter 3 cadeias. Por isso que o nome dessa molécula é triglicerídeo. Glicerídeo, glicerol reagindo com a molécula de ácido graxo, que no caso é o cerídeo, né? Então, eu tenho o triglicerídeo, tá? Então, aí eu formo aqui, ó, em cada hidroxila dessa, forma uma ligação éster, ó. Beleza? E aí eu formo essas 3 cadeias. E é exatamente isso aqui que está na figura de baixo aqui, ó. Na figura de baixo está mostrando exatamente isso, olha aqui, ó. A ligação aqui para retirar a água, ó, isso aqui vai sair na forma de água, OH com H, água, OH com H, outra água, OH com H, outra água. Por isso que formou 3 moléculas de água, tá? Então, a cada síntese de um glicerol, de um triglicerídeo, você tem a liberação de 3 moléculas de água. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? As diferenças básicas entre os ácidos graxos, pessoal, se dá pelo seguinte, pela cadeia de hidrocarboneto. Tá? A cadeia de hidrocarboneto, aqui no caso, a diferença entre a cadeia de ácido graxo, por exemplo, formou triglicerídeo, tenho ali ligado vários ácidos graxos, e essas cadeias de ácido graxo, elas têm diferenças, elas possuem diferença. E qual que é a diferença básica entre elas? Se você for fazer um comparativo, pessoal, entre as cadeias de ácido graxo, você vai ver que existem cadeias que possuem ligação dupla. Tá? Olha aqui, ó. Esse caso aqui, ó, eu possuo ligação dupla em um dos carbonos aqui, né? Entre 2 carbonos, eu tenho uma ligação dupla, certo? Se eu for olhar uma outra gordura, uma outra cadeia de ácido graxo, eu vou ver que eu não tenho, tá? Conseguem visualizar isso aí? Então, olha, eu não tenho ligação dupla nessa cadeia de ácido graxo que eu falo que eu chamo de saturado. Então, vamos entender isso aqui. Por que que eu tenho as cadeias de ácido graxo insaturado e as cadeias de ácido graxo saturado? Há uma nomenclatura que os estudiosos usam, né, estão nos livros, tudo, que é a questão de gordura saturada ou gordura insaturada. Existia uma classificação entre os glicerídeos, que seriam os óleos e as gorduras, certo? Teria essa diferença. Nós vamos falar dessa diferença também, porque atualmente elas ainda são faladas, beleza? Mas o correto é a gente falar o seguinte: eu tenho um glicerídeo de cadeia saturada e um glicerídeo de cadeia insaturada. O que significa saturado e insaturado? Primeiro, vamos entender o saturado aqui, ó. Logicamente, se você olhar na cadeia, você já vai ver que o insaturado, ele tem ligação dupla, certo? Você olhando de cara, você já consegue ver, tá? Até que está destacado aí, você consegue ver. Então, o insaturado, ele tem essa ligação dupla. O saturado não tem essa ligação dupla entre carbonos. Se você observar, a cadeia é uma cadeia, olha aí, ó, que não tem nenhuma ligação dupla, tá? E por que eu chamo de saturado? Vamos entender o termo. Saturado, galera, significa que eu já tenho a quantidade máxima de hidrogênios que eu consigo ligar nesses carbonos. Então, já tenho a máxima quantidade de hidrogênios nesses carbonos. Eu não consigo colocar mais hidrogênio nesse carbono. Por quê? Porque ele está saturado. Então, se eu for lembrar lá atrás que eu falei para vocês sobre a cadeia, sobre o carbono, ele pode fazer 4 ligações, correto? Então, se eu olhar cada carbono aqui, ele já tem 4 ligações e todas elas já estão em ligação simples. Já estão em ligação simples. Eu não consigo adicionar mais hidrogênio aqui, eu não consigo colocar mais hidrogênio. Então, eu estou saturado, ou seja, eu estou saturado dessa aula, essa aula está demorando, eu estou saturado, eu já não aguento mais, você não aguenta mais. Então, o ácido graxo saturado é um ácido graxo
que possui e não aguenta mais colocar hidrogênio. Ele está saturado, eu já estou saturado, entendeu? Então, ele já está no máximo dele. E aí, nós falamos que ele é uma gordura, uma cadeia hidrocarboneto que não possui ligação dupla, porque já tem o máximo de hidrogênios. Já a gordura insaturada, galera, o que acontece? Eu ainda tenho possibilidades de acrescentar hidrogênio. Essa que é a ideia. Eu ainda posso colocar hidrogênio aqui. Ela não está saturada, ela está insaturada. Ou seja, ela possui capacidade de receber novos hidrogênios. Eu posso colocar um hidrogênio aqui e posso colocar um outro hidrogênio aqui e quebrar essa ligação dupla. A molécula, ela não vai se desfazer por isso, certo? Ela não vai se desfazer. Ela só vai deixar de ser insaturada. Ela vai passar a ser o quê? Saturada. Porque eu saturei de hidrogênio. Eu posso adicionar, galera, eu posso adicionar hidrogênios nos ácidos graxos insaturados? Posso. Tem um procedimento que chama hidrogenação, que nós vamos falar mais para frente, mas é basicamente essa aqui que é a diferença entre as ligações do ácido graxo saturado e insaturado. No caso aqui, pessoal, insaturado, eu tenho quem? Eu tenho os óleos e as gorduras insaturadas, né? Então, óleos ou gorduras insaturadas, tá? São substâncias que são líquidas à temperatura ambiente, tá bom? Quanto mais insaturação tiver, mais líquido ele vai ser, né? Mais pastoso e líquido ele vai ser à temperatura ambiente. Nós vamos entender isso aí em alguns produtos que a gente utiliza em casa, por exemplo, a margarina, né? O óleo vegetal. E nós vamos entender esse negócio aí. E aqui embaixo eu tenho a gordura saturada, que no caso eu posso tanto chamar ela de gordura, está errado aqui, pessoal. Eu posso chamar ela tanto de gordura saturada, ou simplesmente chamar de gordura, tá bom? Quando eu falo o termo gordura, tá? Eu estou falando o quê? Eu estou falando que é uma gordura saturada, que é uma cadeia de ácido graxo saturada. Beleza? Então, tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Então, pessoal, como que eu posso transformar uma cadeia de ácido graxo insaturado, ou seja, que possui ligação dupla? E uma outra questão que eu esqueci de mostrar para vocês ali atrás, olha aqui a cadeia de ácido graxo saturado, galera. Insaturado, desculpa. Ela tem uma dobra, tá vendo? Olha, avalia. A cadeia de ácido graxo saturada, ela é retinha, tá? Ela não tem essa dobra, ela fica retinha. Então, observa que isso aqui também vai ser importante para a gente entender algumas coisas da bioquímica lá na frente, tá bom? Então, como que eu consigo transformar óleo, ou seja, insaturado, em uma gordura saturada? Processo chamado de hidrogenação. O que é hidrogenação? Hidrogenar. Hidrogênio, eu vou adicionar o quê? Hidrogênio. É a adição de hidrogênio fazendo a quebra, né, das ligações duplas, das insaturações dos ácidos graxos. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou adicionar, então, eu tenho aqui o óleo, que é insaturado, e por ele ser insaturado, ele possui ligação dupla, e por ele possuir ligação dupla, ele tem uma característica química de ficar mais líquido. Então, ele tem essa consistência mais líquida à temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, ele fica dessa forma. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar hidrogênio. Vou colocar hidrogênio, vou quebrar as ligações, como eu mostrei para você anteriormente. Quebrei a ligação entre os carbonos, a ligação dupla, ficou uma ligação simples e adicionei hidrogênio. Isso a gente chama de hidrogenação. E aí, quando eu faço isso, eu transformo essa cadeia de ácido graxo insaturado em uma cadeia de ácido graxo, o quê? Saturada. E o que eu faço com a constituição? Eu transformo nela em algo pastoso, que é, no caso, a margarina. Acho que todo mundo aqui usa margarina na sua casa, né? Porque a margarina, ela é uma gordura saturada, mas por hidrogenação. Então, o hidrogeno é uma gordura hidrogenada. Já ouviu falar nas embalagens dos produtos, e alguns produtos, você tem gordura hidrogenada. Por exemplo, para você fazer sorvete, você sabia que você tem que usar gordura hidrogenada? É o óleo modificado pela ação da hidrogenação.
E aí a hidrogenação quebra essas ligações duplas e transforma isso nessa pasta aí que nós chamamos de margarina, nós usamos na nossa casa como margarina, tá? Alguma dúvida, pessoal? Sobre os tipos de cadeias de triglicerídeos, eu posso comparar essas cadeias basicamente de 4 formas diferentes. Então, como que eu faço para diferenciar essas cadeias? E primeiro, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é qual a diferença que vocês veem entre essas 4 cadeias de ácido graxo. Vocês conseguem ver alguma diferença entre elas? Então, eu tenho basicamente esses quatro tipos de cadeias de ácidos graxos. Eu tenho essa cadeia aqui, que eu chamo de cadeia saturada. Por que é uma cadeia saturada? Porque ela não tem nenhuma insaturação. Ou seja, a quantidade de hidrogênio dela já é total, já está total. Então, aqui é uma cadeia saturada. Tá? Então, toda a quantidade de hidrogênio possível de ser colocado nessa cadeia já foi colocado. Então, ela está saturada de hidrogênios, beleza? Então, é uma cadeia saturada. Todas as outras aqui são cadeias insaturadas. Então, eu tenho aqui a cadeia 1, que é a cadeia saturada. Eu tenho aqui a cadeia 2. Vamos observar a 2 aqui agora. Essa cadeia 2 aqui, eu possuo duas que são saturadas e uma que tem uma insaturação, certo? Então, eu falo aqui que eu tenho uma insaturação somente nesse glicerídeo, nesse triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo ele só tem uma insaturação em uma das cadeias. Então, como que eu vou denominar isso aqui? Eu vou falar que essa cadeia aqui, esse glicerídeo, possuem cadeias, né? Vou falar que são glicerídeo de cadeia monoinsaturada. Cadeia de glicerídeos, ou glicerídeo de cadeia monoinsaturada. Por que é monoinsaturada? Porque ele só tem uma insaturação, beleza? Só possui uma insaturação. Em contrapartida, nesse aqui, ó, na cadeia 3 aqui, eu tenho o quê? Eu tenho duas insaturações. Então, se eu tenho duas ou mais insaturações, galera, o que vai acontecer? Eu falo que esse glicerídeo é um glicerídeo de cadeia Aí eu vou falar a denominação, ó, poliinsaturado. Porque ele tem mais de duas, né? Tem duas, né? Mais de uma insaturação. Então eu falo que ele é poliinsaturado. E aí, galera, você pode observar que em todos eles eu tenho a dobra da cadeia na hora da insaturação. Certo? Eu tenho a dobra da cadeia. E aí, eu tenho essa outra cadeia, essa cadeia 4, que eu não tenho a dobra. Eu tenho a insaturação, é um poliinsaturado, mas eu não tenho a dobra da cadeia. Por que eu não tenho a dobra da cadeia, galera? Pelo seguinte, porque aqui, nessa insaturação, eu tenho o seguinte, eu tenho a ligação do carbono, ó, esse carbono aqui e esse carbono aqui, eles estão ligados por ligação dupla. Então, eles estão fazendo assim, ó. Carbono, carbono, ligação dupla, beleza? E o resto é hidrogênio. Aqui eu tenho hidrogênio, beleza? Para completar. Aí eu pergunto para vocês, quantos hidrogênios eu preciso aqui para completar? Não, na verdade, desculpa, ele está ligado aqui com o hidrogênio. Aí, do outro lado, ele está ligado a um outro carbono, certo? Que é esse carbono aqui, ó. Certo? E aqui do outro lado, ele está ligado a outro carbono. Correto? Tá desse jeito aqui, ó. Que é esse carbono aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, para completar a ligação desses dois carbonos da insaturação, para completar essa ligação aqui desses dois carbonos, somente desses dois, galera, eu preciso de colocar quantos hidrogênios aí? Eu preciso colocar 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, certo? E outro hidrogênio na mesma posição aqui em cima. Ah, professor, eu poderia colocar o hidrogênio aqui embaixo? Poderia. Por isso, galera, que esse tipo de ligação aqui, ó, do carbono, onde tem esses hidrogênios, do mesmo lado, no lado de cima ali, né, na mesma posição, os dois hidrogênios estão do mesmo lado na cadeia carbônica, eu chamo isso aqui, ó, de posição cis. Posição cis.
tá? Então, eu falo que essa cadeia poliinsaturada, essa cadeia de ácido graxo, é uma cadeia de ácido graxo cis. Por quê? Porque na insaturação, eu tenho os hidrogênios do mesmo lado da cadeia, ou seja, na parte de cima da cadeia, do jeito que você está vendo aí. Agora, vamos comparar com essa cadeia de baixo aqui. Eu tenho também a mesma forma, ó, nessa insaturação. Eu tenho aqui esse carbono, tenho esse outro carbono aqui, certo? Então, eu vou fazer a ligação dele. Então, eu vou pegar aqui, fazer o carbono ligado em ligação dupla com outro carbono, certo? De um lado, eu tenho esse carbono ligando com outro carbono lá em ligação simples, ó. Desse outro lado, do lado esquerdo, eu também tenho o outro carbono ligando com ele aqui, beleza. Da mesma forma aqui em cima, eu preciso colocar quantos hidrogênios? Então, eu vou colocar os hidrogênios aqui agora, ó. Pego e coloco os hidrogênios. Só que o que vai acontecer? Um dos hidrogênios vai ficar na parte de cima da cadeia, do jeito que está aqui, e o outro hidrogênio vai ficar nessa posição, galera. O que acontece, galera? Quando acontece isso aqui, ó, quando acontece a posição cis, a molécula, ela faz o quê? Ela vai acontecer uma dobra. A molécula vai dar essa curvada, ela vai dar vai fazer uma curva, né? A molécula se curva, ela faz esse movimento, né? Então, ela provoca isso. Então, toda vez que você vê uma cadeia de ácido graxo, certo? Que é um lipídio, que ele teve essa dobra, lá naquela dobra, você automaticamente sabe que ali tem o quê? Tem uma insaturação, e essa insaturação é do tipo cis. É do tipo cis, certo? O que é cis? Eu tenho os hidrogênios colocados do mesmo lado, eles estão do mesmo lado na molécula. Se um está de um lado, outro está do mesmo lado. Então, vai acontecer essa dobra, essa curva. Já na posição trans, galera, que é desse jeito aqui, ó, o que vai acontecer? Desculpa, essa posição é chamada de posição trans. Por que trans? Porque eu tenho os hidrogênios em posições diferentes. E aqui eu tenho a molécula ficando reta, do jeito que está aqui, ó. Ela vai fazer não vai ter o movimento da curva, ela vai ficar retinha. Por isso que aqui é esse tipo de insaturação, se você vê uma cadeia insaturada, não precisa nem falar daqui para frente, galera, essa que é a ideia. Se você viu uma cadeia dessa, que você achou a insaturação e ela está reta desse jeito, eu pergunto para você, essa insaturação é cis ou trans? Você vai ter condição de falar que ela é trans. E essa você vai ter condição de falar que é cis. Por causa do dobramento da molécula. Consegue entender? E da onde que vem isso aqui, galera? De onde que surgiu essa questão aqui? Beleza? Consegue entender cis e trans tranquilamente? Então, essas coisas que nós falamos nas últimas aulas vai servir agora como base para nós entendermos algumas coisas mais sobre as funções desse lipídio. E a primeira função do lipídio que eu gostaria de falar para vocês é que ele serve como reserva de energia, tá? Então, os lipídios, eles servem como reserva de energia. O que é reserva energética? É basicamente, galera, uma reserva, uma molécula que vai ficar guardada caso você não tenha carboidrato, caso você não tenha glicídio, você vai liberar essas moléculas para a corrente sanguínea, certo? E para ser levado para as outras salas, para as outras células, e ali elas for serem convertidas em energia. Então, isso é reserva energética. E nosso organismo, por exemplo, principalmente os animais, né? O animal, ele tem essa possibilidade de pegar os lipídios, converter em triglicerídeos, né? Transforma lá em triglicerídeos, e aí reserva isso dentro de uma célula especial. Como é o nome dessa célula? Adipócitos, ou seja, chamado também de células adiposas. Então, esses adipócitos, eles reservam essa energia, deixa guardado ali na forma de triglicerídeos, certo? E aí, conforme você vai precisando, elas podem ser liberadas, podem ser convertidas em energia, né? E transformadas em ATP tranquilamente. Então, é uma via de produção de energia, é uma via de reserva energética.
tá? Essas células, galera, que são, no caso, os adipócitos, esse aí é esse modelo dos adipócitos aí. Não sei se vocês já viram, quando uma pessoa se machuca e ela abre, né, um ferimento, assim, na pele, você observa que tem uma camada branca, uma camada meio esbranquiçada. Que camada que é aquela? É a camada de gordura, galera. Camada de gordura. Então, você tem ali epiderme, você tem a derme, no caso, né? Você tem a pele, né, como um todo, você tem uma camada muscular e você tem também a camada de lipídios, tá? A camada do tecido adiposo. Lembra lá de níveis de organização? Você tem um conjunto de células que desempenham a mesma função, no caso aí os adipócitos, então você vai formar um tecido, chamado de tecido nervoso. Uma outra característica, uma outra função dos lipídios é o isolamento térmico. Observem, galera, que as pessoas que possuem uma grande quantidade de lipídios no seu corpo, ou seja, pessoas mais gordinhas, elas têm uma maior resistência ao frio. Tá? Eu lembro, por exemplo, eu sou muito magrinho, sempre fui muito magro. Então, cara, qualquer frio que dá, eu estou me batendo queixo e tal. E, no entanto, tinham amigos meus que eram mais gordinhos, então estava do meu lado, estava morrendo de frio, o cara estava tranquilão, não, de camisa tranquila, assim. Não sei se vocês já notaram que as pessoas que são mais gordas, né, mais gordinhas, têm a capacidade de resistir ao frio. E isso, galera, é uma característica muito marcante no urso polar. Porque o urso polar, o que acontece? Ele, durante o verão, ele come, reserva energética, vai lá, forma muito adipócito, tá? Cria a camada de gordura grande, e aí, durante o inverno, que o frio é muito intenso, ele resiste mais a esse frio, ele consegue resistir a esse frio por causa do isolamento térmico. E o que, que acontece? Ele, além de reservar energia nos adipócitos, ele também faz o isolamento térmico, né, da sua estrutura ali, para não ser, para não morrer de frio, tá? Então, os lipídios, eles ajudam nisso aí também. Uma outra característica, que eu vou gastar um pouco mais de tempo, é a questão de isolamento elétrico, galera, tá bom? O que, que é isolamento elétrico? Nós temos uma estrutura chamada de bainha de Melina. Nessa imagem, o que está em azul é o neurônio, tá? O que está em azul é o neurônio. Nós temos essa parte maior aqui, ó, que no caso é a parte do corpo celular. Isso aqui são os dendritos. E essa partezinha que está aqui dentro em azul, ó, é o axônio. Nesse axônio, galera, é onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos. E como que acontece essa transmissão de impulso nervoso e o que isso tem a ver com os lipídios? Nessa imagem aqui, eu consigo mostrar melhor para vocês. Se você observar nessa imagem, galera, do neurônio, você vai ver o seguinte, ele é dividido basicamente em três partes. Aqui, ó, o corpo celular, que é essa partezona aqui, certo? Eu tenho os dendritos, que são todas essas partezinhas aqui. Eu tenho aqui o meu axônio, que é essa parte, que é esse rabinho grande aqui, certo? E eu tenho as terminações nervosas. Como é que funciona a transmissão de impulso nervoso no neurônio? Galera, observem que essas setinhas vermelhas aqui, ó, estão apontando para a entrada de uma informação. O impulso nervoso, ele começa através de uma absorção de um estímulo, certo? E esse estímulo vai para o neurônio, vai para o corpo celular, através dos dendritos. Então, os dendritos capturam isso, certo? E trazem essa informação para o corpo celular. Chegou no corpo celular, essa informação, galera, é basicamente uma informação química, tá? São moléculas que interagem ali e que vão levando essa informação para o corpo celular. Chegou no corpo celular, galera, o corpo celular, ele vai formar aqui na sua base o que a gente chama de impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? É uma carga elétrica, exatamente, é uma carga elétrica que é transmitida através do axônio até chegar onde? Na terminação nervosa. Chegou nas terminações nervosas, ela vai ser passada, esse impulso nervoso vai ser passado através de uma substância química chamada de neurotransmissor. Aqui desse lado, galera, eu posso ter uma outra terminação nervosa de um outro dendrito, por exemplo, que está ligado aqui, ó, a um outro neurônio. Eu posso ter um neurônio nessa terminação nervosa, recebendo esse estímulo desses neurotransmissores. Eu posso ter um tecido, eu posso ter um órgão qualquer, certo? Então, o que vai estar ali é o que vai estar recebendo essa informação. Mas essa informação, teoricamente, ela veio de onde?
do corpo celular. Ela veio aqui do corpo celular e ela passou do corpo celular até na terminação nervosa através de um impulso elétrico. Então, basicamente, é assim que funciona o neurônio. Mas aí, o que é a questão, galera? Esse axônio, ele possui uma capa, certo? E o que corre aqui dentro, o que está correndo aqui dentro? Está correndo eletricidade. Exatamente, está correndo eletricidade. E essa eletricidade, galera, como nos fios da nossa casa, essa eletricidade, ela não pode simplesmente ficar o quê? Ela não pode simplesmente ficar sair, né? Ela não pode sair ali do axônio. Ela não pode sair do axônio. Essa eletricidade, ela tem que ficar dentro do axônio, certo? Ela tem que ficar dentro do axônio. E aí, o que acontece? Para essa eletricidade correr de forma rápida e correr de forma eficiente, o nosso organismo criou isso, então, a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? A mielina, galera, é uma lipoproteína. O que é uma lipoproteína? É uma proteína que está ligada a um lipídio. Então, basicamente, é lipídio que tem aí dentro da bainha de mielina. A mielina é uma lipoproteína. Então, o que é esse lipídio aí, né? Está fazendo aí? Ele está isolando, galera, isolando esse axônio. O que acontece? Imagine os fios elétricos aí da sua casa. Imagine se esses fios elétricos não tivessem aquela capa de isolante. Imagina só, se esse fio encosta em um ferro, encosta em você, ou encosta na água, né, ou encosta em qualquer outra coisa que vai transmitir a eletricidade, que vai conduzir a eletricidade, o que pode acontecer, galera? Pode dar um curto-circuito. E esse curto-circuito pode fazer o quê? Pode levar ao quê? Pode levar a uma quebra dos equipamentos elétricos. Da mesma forma, acontece com o nosso neurônio. Se esse impulso elétrico não é transmitido de forma eficiente, o que vai acontecer com o nosso neurônio? Ele vai sofrer com isso. E ele pode até morrer. Esse neurônio pode até morrer, pode danificar esse axônio. Isso sendo danificado, galera, quem que vai transportar esse impulso nervoso? Como é que esse impulso nervoso vai chegar no tecido, vai chegar no órgão, vai chegar no músculo? Não vai chegar com eficiência, não vai chegar com velocidade, não vai chegar da forma que tem que chegar. Então, o que acontece? A bainha de mielina isola isso, isola esse impulso nervoso, isola esse impulso elétrico, fazendo com que ele seja transmitido de forma eficiente. Beleza? Então, voltando aqui, você tem, então, essa eletricidade correndo de forma eficiente. Se ela não corre de forma eficiente, vai gerar um problema nesse neurônio, ele pode ser danificado, pode sofrer um dano de forma irreversível. E esses neurônios, galera, é o seguinte, a gente não pode ficar formando neurônio. Durante a vida toda, a gente não forma neurônio. Nosso neurônio, ele está formado ali. O que vai aumentar durante a nossa fase infantil, adulta? Vai aumentar a interação entre os neurônios. Conforme a gente vai aprendendo as coisas, as interações dos neurônios vão acontecendo. Mas se o neurônio morrer, pessoal, ele não é uma célula que pode ser reposta. Tá certo? Não é uma célula que pode ser reposta. E isso é um problema. Então, o que pode acontecer para a bainha de mielina ser destruída? Vai acontecer, como estava aqui na imagem anterior aqui, ó. Na imagem anterior, mostra um neurônio com a bainha de mielina normal e um neurônio com a bainha de mielina danificada. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Ó, quando o impulso nervoso sai da base do corpo celular, ele vai ser transmitido aqui através de blocos, assim, ele vai dando saltos, galera, entre esses blocos de bainha de mielina. Por isso que a bainha de mielina é tão importante. A velocidade do impulso nervoso é muito mais rápida com a bainha de mielina. E se não tiver ela desse jeito, esse movimento saltatório do impulso vai ser mais lento, então isso vai diminuindo, isso vai tendo problemas, danos, pode até chegar do outro lado, mas não vai chegar com eficiência. Então, a bainha de mielina aqui, no caso, faz o isolamento dos axônios, fazendo com que o impulso nervoso seja transmitido de forma rápida e eficiente. Se não tem bainha de mielina, você vai ter um problema, você vai ter uma doença.
Ah, professor, que doença que pode ser causada pela falta da bainha de mielina? Por exemplo, tem uma doença chamada de esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, que a gente chama de doença autoimune, onde o nosso próprio organismo, o próprio organismo da pessoa que tem a doença, começa a atacar algumas regiões e destruir. E quem que é o alvo dessa destruição? A bainha de mielina. Começa a destruir a bainha de mielina. E aí você vai desmielizando, né? Vai destruindo a bainha de mielina, e se a bainha de mielina vai sendo destruída, esse processo de transmissão do impulso nervoso fica mais lento. Se ele fica mais lento, ele fica ineficiente, e ainda pode causar a morte desse neurônio. Então, por exemplo, esclerose múltipla é uma doença degenerativa. Ela tem ali, né, ela vai tendo uma evolução até que chega no momento que a pessoa não consegue mais se movimentar. Se esse neurônio aqui, galera, é um neurônio que mantém um órgão vital funcionando, a pessoa vai morrer. Por exemplo, se tem um neurônio que está ali controlando o batimento cardíaco, pensa comigo, o neurônio que está controlando o batimento cardíaco, né? Tá lá ligado ali, mandando sinais elétricos para poder fazer o batimento cardíaco acontecer ali. Imagina só se esse neurônio para de funcionar. O coração vai parar. E aí parou o coração, parou o bombeamento de sangue, parou o transporte de oxigênio, parou o transporte de alimento, acabou. Acabou tudo. Então, é uma doença que pode levar à morte, é uma doença degenerativa, e é importante que a bainha de mielina não seja degradada, tá? Não seja degradada. Então, se você tiver mais alguma questão sobre isso aí, estou à disposição, mas senão eu vou continuar para o próximo item. Uma outra função, então, aqui dos lipídios é a função estrutural. Então, o que é função estrutural, galera? Ele forma uma estrutura específica no nosso ser vivo, tá? Dentro dos seres vivos. E a estrutura que mais aí nós podemos falar é a estrutura da membrana, galera. Pessoal, a membrana plasmática, a membrana que reveste todas as nossas células, ela é basicamente formada por lipídio. Ela é basicamente lipídica. E eu tenho duas moléculas aqui que eu preciso falar com vocês: o fosfolipídio e o colesterol. Certo? Quem são essas moléculas, galera? Essas moléculas aqui são essas aqui, tá? Em amarelo e azul aqui, ó, eu tenho o meu fosfolipídio, tá bom? O fosfolipídio, galera, ele é uma molécula anfipática. Fosfolipídio, que é uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? Alguém lembra de quando eu falei dessas moléculas? O que é uma molécula anfipática? Que apresenta, teoricamente, então é assim, é uma molécula que tem tanto a parte hidrofílica como a parte hidrofóbica, beleza? Se ela é solúvel ou não, ela vai ter uma parte solúvel em água, uma parte insolúvel. Ela tem na mesma molécula duas partes diferentes. Então, lembrando, galera, nós temos 3 tipos de moléculas quanto à sua relação com a água. São 3 tipos de moléculas que elas se relacionam com a água. Quais são esses 3 tipos? Eu tenho a hidrofílica, que são moléculas que interagem com a água, geralmente moléculas polares, né? Então, eu tenho a hidrofílica, as moléculas hidrofílicas. Eu tenho as moléculas hidrofóbicas, são moléculas que não interagem com a água, substâncias polares. Então, moléculas polares, então elas não conseguem se ligar, não conseguem interagir com a água. E eu tenho as moléculas anfipáticas. O que é uma molécula anfipática? Ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. E o fosfolipídio, ela é uma molécula anfipática. Ou seja, ela tem as duas partes. Então, vamos analisar as duas partes aqui, ó. Essa parte em azul, galera, que nós estamos vendo aqui em cima, ó, tá? É a parte o quê? Hidrofílica. Então, aqui, se você observar, eu tenho, ó, olha aqui, galera, a quantidade de oxigênio que eu tenho nessa partezinha aqui, ó. Olha aí. Eu tenho fósforo ligado a vários oxigênios. E você sabe que se tem muito oxigênio, faz com que essa partezinha aqui fique negativa. Certo? Essa partezinha aqui fica negativa, tá?
E aqui em cima, galera, ó, eu tenho esse grupamento aqui, que tem nitrogênio, né? Que faz com que essa partezinha fique o quê? Positiva. Então, eu vou ter uma região positiva e uma região negativa nessa partezinha da cabeça de fosfato, chama de cabeça de fosfato. Por quê? Porque eu tenho fósforo na constituição, certo? Então, essa partezinha especificamente, ela é uma parte que vai ter uma característica que hidrofílica. Hidrofílica. E essa parte hidrofílica aqui também vai ser polar, certo? Em contrapartida, galera, eu tenho aqui embaixo, ó, essa partezinha que é a parte hidrofóbica. Essa parte amarela aqui do fosfolipídio é basicamente o quê, galera? Vamos analisar lá nas últimas aulas. Que molécula que é essa aqui, ó? Glicerol. Então, tem um glicerol ligado a ácido graxo. É um lipídio. Glicerol ligado é um glicerídeo, beleza? Olha aqui, ó. Observe que eu tenho aqui, ó, as ligações ésteres, tá? Aqui, ó. O carbono ligado a dois oxigênios, beleza? Ligação éster. E aqui, galera, eu tenho a cadeia de hidrocarboneto, ó. Cadeia de hidrocarboneto. Eu tenho duas cadeias de hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Tá vendo? Aqui, essa cadeia é toda saturada. A cadeia saturada. E aqui eu tenho uma insaturação, ó. O que faz com que a molécula se dobre. Tá? Por isso que o desenho do fosfolipídio, que você vai ver em todo lugar, vai ser basicamente isso aqui, ó. Você vai desenhar um fosfolipídio, você vai desenhar uma cabeça, você vai desenhar uma cadeia saturada e vai desenhar uma cadeia insaturada. Pronto, você tem um fosfolipídio, que parece um carinha com a perna fazendo uma pose, né? Então, esse é o fosfolipídio. E os fosfolipídios, galera, essa parte aqui, ó, parte amarelinha aqui, ela vai se apresentar como uma parte o quê? Hidrofóbica, a parte hidrofóbica, e no caso aqui, apolar, certo? Então, ela é uma molécula anfipática. E o que isso tem a ver, pessoal? Onde que essa molécula está? Está basicamente na formação da membrana, galera. Cada bolinha dessa aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é um fosfolipídio, tá? E como um fosfolipídio, ele tem essa cabeça de fosfato e tem essa cauda hidrofóbica de ácido graxo. Se você observar, olha aqui, ó, se você pegar aqui, você vai ver, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, você tem uma cauda, eu tenho outra cauda. Aqui também, ó, se você for pegar aqui, ó, você vai ter a representação sempre dessa forma, galera. Sempre o fosfolipídio. E as nossas membranas são formadas basicamente, olha aqui, tem algumas coisas aqui que não são, né? Por exemplo, isso aqui é uma proteína, isso aqui é um glicídio, tá? E aí vai, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho basicamente lipídio, fosfolipídio, formando a estrutura da membrana, beleza? E mergulhado nisso aqui tudo, eu tenho proteínas, glicídios, e aí vai. Beleza? Então, essa é a forma do fosfolipídio, molécula importantíssima, e nós vamos falar dele quando nós estivermos falando, quando voltarmos a falar lá, iniciarmos sobre biologia celular, nós vamos falar do fosfolipídio, guarda muito bem a estrutura dele, que a característica da membrana plasmática é basicamente dada por causa do fosfolipídio, que tem esse formato, que tem essa estrutura bioquímica. Você tem que entender isso para entender lá na frente quais são as funções da membrana plasmática, beleza? Então, nós temos aqui uma outra característica dos fosfolipídios. Ah, eu esqueci de falar do colesterol, né, pessoal? Desculpa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o colesterol também, tá? Fazendo aqui parte da estrutura da membrana plasmática. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Aqui, ó, essa aqui é a imagem. A imagem do colesterol. Isso aqui, eu vou ter uma aula depois, pessoal, específica sobre colesterol, tá? Próxima aula eu vou bolar uma aulinha massa só sobre colesterol, falar sobre lipoproteína, né? Vou falar sobre LDL, HDL, doenças cardíacas, né? Essas coisas aí. Mas basicamente, olha aqui o colesterol, galera. O colesterol, ele tá no meio aqui, ó, dos fosfolipídios, tá? Tá no meio dos fosfolipídios, fazendo ali como se fosse como se fosse um cimento ali, unindo, né, os fosfolipídios, estabilizando a molécula, estabilizando a membrana, tá bom? Então, o colesterol também tem função estrutural aí, no caso das membranas. Uma outra função dos lipídios, galera, é o quê?
hormonal. Por quê? Porque ele serve como base para a construção de esteroides. Tá? Vai ser uma outra aula que nós vamos fazer sobre essa formação de esteroides à base de colesterol. Os esteroides, galera, são substâncias, né, que são formuladas, feitas a partir do colesterol. E aí depois, quando a gente vai falando de colesterol, vocês vão entender a questão do esteroide, né, aquela questão de dar bomba, tomar esteroide para ficar forte e tal. Todas aquelas questões nós vamos entender na próxima aula aí, tá bom? Que vocês vão ver como é que acontece. Tem um outro slide aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei onde ele ficou, vou parar aqui. Aqui, ó. Esse aqui, galera, alguns esteroides, por exemplo, cortisol, né? Que a gente fala que é o hormônio do estresse, o hormônio da raiva, né? Nós temos aqui o estrógeno, que é um hormônio que está envolvido aí no ciclo menstrual, né? Ou seja, das meninas. Testosterona, que desenvolve as características secundárias, né? Sexuais secundárias dos homens. A aldosterona, que é basicamente um hormônio que trabalha no controle, né? Que é basicamente a função de controle de alguns íons, como sódio e potássio, no nosso organismo, beleza? Então, são alguns exemplos de estrutura hormonal, de função hormonal que alguns lipídios desempenham, beleza? Outra aqui é que ele pode ser também considerado como um impermeabilizante, galera, impermeabilizante. Então, você tem, por exemplo, a cutícula das folhas, né, das árvores. Se você pegar a folha de uma árvore, ela tem uma camada brilhosa por cima. Isso a gente chama de cutícula, tá bom? E essa cutícula, ela é a base de lipídios. Não é a base de lipídios. Uma outra função, ela também serve como base, né? Os lipídios servem como base para dissolver algumas vitaminas, tá? Algumas vitaminas, ela dissolve algumas vitaminas, tá bom? E essas vitaminas são chamadas, então, de lipossolúveis. Lipo vem de gordura, de lipídios. Solúveis, né? Que elas podem ser dissolvidas. Alguma coisa pode ser dissolvida nesses lipídios. Quem é essa alguma coisa? As vitaminas. Essas 4 vitaminas. Vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Para você lembrar desse nome, dos nomes das vitaminas, decora, então, essa palavrinha, queda. Então, você vai ter aí K de vitamina K, E de vitamina E, D de vitamina D e o A de vitamina A, né? Logicamente. Então, você tem aí essas vitaminas que são lipossolúveis. Tranquilo, pessoal?